Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma sexta-feira chegando, mais uma aulinha de PO. Tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai falar a respeito dos tipos de pesquisas que existem no mercado, tá? Não só aplicando no mercado, mas aplicando cientificamente também, tá ok? Então vai ser bem divertido e rapidinho hoje. Beijão! There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Vamos lá? Vamos dar sequência, vamos iniciar a nossa aula. Bom, hoje a gente vai trabalhar a unidade 4, certo? A unidade 4, que são os tipos de pesquisa, o que a gente vem trabalhando na nossa apostila, né? Hoje, por influência e sugestão do meu amigo Carlos Santana, lá da Paraíba, colega de mestrado na Argentina, eu coloquei o meu paletó, com o bottom da administração, por sugestão do Carlos, tá? Aproveitei que tá friozinho, mas eu não deixei de colocar minha camisetinha do rock também, não. Tá aqui debaixo. Então, eu tô unindo as duas coisas hoje, tá certo? E nessa época de pandemia aí, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente fica em casa, a gente respeita aquilo que está sendo proposto e a gente vai trabalhando conforme a gente pode, né, atendendo todos vocês. Quero chamar a atenção para um detalhe que talvez vocês não saibam, né, mas é bom que fiquem sabendo, tá? Para aqueles que persistem em reclamar, nós professores nós estamos trabalhando pelo menos 3 vezes mais em casa do que quando a gente está em aula presencial. Por quê? A gente precisa preparar o material, a gente precisa gravar, depois a gente vai editar e depois da edição ainda a gente vai tentar subir no YouTube. Esse sobrecarregamento aí tá fazendo o negócio ficar bem devagar. Então a gente tem perdido não, né? Eu considero como ganho, né? Umas 6 horas pelo menos de estudo de trabalho aí. Tá? Coisas que quando a gente está em aula normal, aí em 2, 3 horas a gente prepara uma aula bem bacana, depois a gente vai para a sala de aula e lá a gente aprende também, né? A gente vai fazendo e vai aprendendo. Né? Então assim, antes de criticarem alguém, a instituição, os professores, os próprios colegas, né? Os próprios grupos de estudos aí, procurem ver direitinho, né? Para não cometerem nenhum tipo de injustiça. Os professores todos estão se desdobrando muito. O pessoal tá bem estressado, isso é verdade, porque o estresse, além da gente estar isolado, né, a gente tem essa questão de pressão. Então, ontem conversando com a professora de psicologia, ela mesma disse, a gente tem uma certa pressão em casa, porque a gente não pode estar presente, a gente não pode discutir pessoalmente, né, a não ser por esse meio, e as pressões que a gente sofre nos afetam, porque a gente faz o material, revisa o material, acha que não tá bom e depois fica se cobrando, né? Isso acaba atingindo a gente psicologicamente. Mas vamos ter bastante resiliência, vamos estar bem tranquilos, né, para que isso não afete e não atrapalhe a qualidade da nossa aula, né? Principalmente isso. Estou me preocupando muito com vocês. Eu sei que estou tentando fazer da melhor forma possível, mas acredito que vai dar tudo certo também, né? Isso vai passar, tá? Talvez seja um teste de Deus para nós. Tá beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar então dos tipos de pesquisa, unidade 4. Os métodos de pesquisa são definidos em 3
três categorias. Os métodos de pesquisa eles podem ser quantitativos, eles podem ser qualitativos e podem ser mistos. E eu vou mostrar para vocês agora qual é a diferença deles. Os métodos de pesquisa quali, quanti e mistos são diferenciados em suas naturezas de uma forma bem demarcada. Na verdade, vocês vão ver que existe uma diferença muito clara entre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos e perceberão que os métodos mistos congregam tanto etapas qualitativas quanto etapas quantitativas no projeto de pesquisa. Os métodos qualitativos, também chamados carinhosamente de método quali, são meios para explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social, certo? Os métodos qualitativos supõem que não existe um a priori necessariamente antes da pesquisa. O método qualitativo, ele vai lá ver, ele vai lá descobrir o que é que está acontecendo, certo? Por isso a gente diz que esse método ele tem uma natureza indutiva. Para você entender de uma forma mais clara, nós induzimos, nós vamos lá ver, né? O que é que está acontecendo? Eu não parto de um a priori, eu não parto de uma relação entre variáveis, eu não estou ali para fazer uma testagem de hipóteses, eu simplesmente estou ali para compreender a realidade social, tá? É por isso que eu digo que métodos qualitativos são meios para explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social, tá? Neste método, o pesquisador tem um papel bastante ativo no processo. Já o método quantitativo é um método que visa testar teorias objetivas examinando relações entre variáveis. Existe uma confusão muito grande nas metodologias de pesquisa criadas por professores e alunos de forma um pouco equivocada que atribuem a métodos quantitativos simplesmente a utilização de números. Isso está errado, sabe? Essa que é furada. Na verdade, o que faz com que o método quantitativo seja o que ele é uma coisa muito simples, a testagem de teorias. E eu vou testar uma teoria de que forma? Verificando as relações entre variáveis, tá? Então, o método quantitativo ele vai deduzir, ele tem uma natureza dedutiva. Eu deduzo que aquela relação entre variáveis pode acontecer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou testar. Tá? Então, no método quantitativo existe um teste de relação entre variáveis, né? E essa testagem de relação entre variáveis nada mais é do que uma testagem de uma teoria. Eu estou verificando se aquela teoria faz sentido mesmo. E geralmente aí sim nós vamos utilizar estratégias estatísticas para conseguirmos dar essas respostas. Como eu falei, nas pesquisas quantitativas nós utilizamos métodos estatísticos para analisarmos os dados, utilizamos instrumentos objetivos e normas contra os viés, e a gente tenta dar conta das respostas que a gente tem da forma menos enviesada possível, certo? A gente tenta utilizar instrumentos com a maior validade e fidedignidade possível para o quê? Para que a gente tenha o menor erro na nossa pesquisa, menor quantidade de erro na nossa pesquisa. E o método quantitativo é bem bacana, tendo em vista que a gente planeja, a gente já tem um a priori, a gente testa a relação entre variáveis que permite que eu replique essa pesquisa em outros ambientes. Replique essa pesquisa utilizando as mesmas variáveis em outros ambientes. Aí você me pergunta, Bonifácio, o método qualitativo não pode ser replicado em outros ambientes? Tá, eu posso fazer uma pesquisa similar em outros ambientes. Porém, todavia, contudo, eu vou ter uma dificuldade muito maior, para não ser determinista, de controle das variáveis. Certo? O que é variável, Bonifácio? Variável é tudo que pode variar, costumo dizer isso. Mas as variáveis geralmente interferem em algum outro tipo de variável. A variável é um elemento, um fenômeno, um construto que interfere ou pode interferir em outro fenômeno ou em outro construto. De uma forma bem simples para vocês compreenderem. E esse método quantitativo, por utilizar recursos estatísticos que fornecem para mim uma confiança muito forte sobre aquilo que eu estou avaliando, permite que eu generalize, permite que eu pegue de uma pesquisa, de uma informação com uma quantidade de amostra significativa, né, aquela resposta, e eu simplesmente generalize para outros ambientes. Já na perspectiva qualitativa, não. Na perspectiva qualitativa, muito provavelmente eu não vou conseguir generalizar aquela resposta, aquela situação que acontece naquela comunidade, naquele grupo social, não necessariamente vai ser replicável para outro grupo social. Sobretudo se
eles fizerem parte de culturas diferentes. Certo, pessoal? Pois é. E por último, os métodos mistos são métodos, como eu falei para vocês inicialmente, que congregam elementos do método qualitativo e do quantitativo. Boni, me dê um exemplo disso daí. Vou dar um exemplo para você agora. No meu anteprojeto de doutorado agora, eu fiz uma sugestão de uma pesquisa utilizando métodos mistos. O que foi que eu fiz? Na verdade, eu queria verificar de que forma o capital social em redes sociais interfere nas atitudes dos indivíduos em relação às expressões de microblogueiras. No final das contas, esse projeto até mudou. Mas observe, o que eu ia fazer para dar conta disso daí? Inicialmente, eu precisaria descobrir quais são as categorias de expressões de microblogueiras, de Instagrammers. E precisava fazer uma pesquisa exploratória para categorizar as possibilidades de representações. Então, eu precisaria utilizar um método quali, certo? Eu precisaria descobrir o que acontece ali, categorizar. Uma vez que eu categorizei isso e eu transformei essa categoria em objeto, eu posso criar um instrumento quantitativo. Eu posso criar um instrumento que vai testar a relação entre as variáveis, certo? Então, nessa situação, eu criei um método misto. Unidade 4. Os tipos de pesquisa. Veja. O tipo de pesquisa não está subordinado à escolha da possibilidade metodológica. Todos podem ser feitos tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada. A escolha do tipo de pesquisa é altamente influenciada pelo grau de incerteza do problema de pesquisa. Disso também depende o grau de precisão da resposta dada aos objetivos. Zygmunt, 2006, explica essa relação por meio da seguinte ilustração. Vejam, a escolha do tipo de pesquisa é altamente influenciada pelo grau de incerteza do problema de pesquisa. Disso também depende o grau de precisão da resposta dada aos objetivos. O autor ainda cita, ele explica essa relação por meio da seguinte ilustração. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou explicar esse quadro para vocês, apontando alguns detalhes aqui, tá? E vocês tentem compreender. Caso isso não ocorra, caso tenha algum tipo de dúvida, depois vocês me passam um e-mail ou me chamar lá no grupo lá e peçam a explicação que eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Volta lá então. Olha, existe uma seta ali falando ambiguidade absoluta, né? Certeza completa e o meio está em certeza. O meio é o nosso ponto de partida e vai ser para onde a gente está olhando, tá? Se a gente tem uma certeza ou não, tá? Então, nessa figura 4, que são os tipos de pesquisas de marketing, né? Na parte de baixo, ali tem alguns quesitos. O grau de definição do problema, que é a situação possível. A pesquisa exploratória, né, que é o problema ambíguo, e diz assim: nossas vendas estão caindo, não sabemos o porquê. As pessoas estariam interessadas em nossa nova ideia de produto? Olha, preste atenção numa coisa aqui. A gente não sabe. A gente não tem ideia, a gente não tem certeza. Quer dizer, ideia a gente não tem certeza. Então, será que as pessoas estariam interessadas? Veja que eu vou fazer uma pesquisa exploratória para levantar essa informação. Certo? Por isso que ela é ambígua. Ok? Problema ambíguo. Ok? Seguindo.
Pesquisa descritiva. Problema parcialmente definido. Que perfil de pessoa está comprando o nosso produto? Quem está comprando do nosso concorrente? Que características os compradores preferem em nosso produto? Olha, quando a gente fala da pesquisa descritiva aqui, o problema ele está parcialmente definido, né? Enquanto o anterior a gente não sabia ainda para onde ir, nessa pesquisa a gente já tem ideia. A gente já imagina o que a gente vai elaborar como nosso problema. O problema já está parcialmente definido. Então por isso que eu já tenho uma pergunta aqui que já está mais direcionada. Ok? Segue. Pesquisa causal. Problema claramente definido. Os compradores adquirirão mais do nosso produto em uma nova embalagem? Qual das duas campanhas de propaganda é mais eficaz? Veja, essa pesquisa causal, eu já tenho a causa. Tá? É um problema claramente definido. Ok? Eu já sei o que eu vou abordar. O meu problema está definido e por meio dessa pesquisa eu já sei onde que eu vou mexer. Tá? Então eu tenho o lado direito da seta. Tá certo? Eu tenho uma certeza já completa a respeito. Tá? Para eu começar a definir os nossos tipos de pesquisas, a parte inicial é muito importante, porque eu preciso definir quem? O problema. Eu preciso definir os objetivos. Eu preciso ter no mínimo as hipóteses para eu poder raciocinar a respeito. Então por aí começa. Vou puxar o primeiro tipo que nós vamos estudar aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho. O primeiro é a pesquisa exploratória. Veja, a pesquisa exploratória, como vimos, é aquela conduzida quando há ambiguidade, quando ela é absoluta do problema de pesquisa. Nesse contexto, ela serve para auxiliar na definição e na descoberta do problema de pesquisa. Malhotra 2006, ele classifica esse tipo de pesquisa de marketing como pesquisa para identificação de problemas, que para ele não são pesquisas realizadas para ajudar a identificar problemas que talvez não apareçam na superfície, mas que existem ou poderão existir no futuro. Pesquisa exploratória, a gente tem uma visão assim que é a primeira que a gente vai fazer. Né? Vai fazer uma pesquisa em obras, em livros, pesquisa exploratória. Porque o próprio nome diz, estamos explorando os campos. Então ela é o local, ela é o tipo de pesquisa mais fácil para a gente descobrir os nossos problemas. Né? Serve como para auxiliar na definição da descoberta do problema de pesquisa. Tá? Então ela se torna uma pesquisa mais utilizada. Eu não sei se posso utilizar esse termo, mais utilizada, né, sem redundância, mas pelo menos é que a gente mais conhece. Desses 20 anos de carreira aí, eu já corrigi muito trabalho, muito TCC, muita monografia, muito trabalho de pós-graduação, e acho que praticamente todos eles tinham uma pesquisa exploratória na metodologia. Para você ver o nível de importância e a classificação que tem esse tipo de pesquisa, porque ela é utilizada basicamente em tudo. Qualquer trabalho científico vai ter uma pesquisa exploratória. Né? Aí, claro, eu levo em consideração alguns outros tipos de pesquisas que têm um nível de importância muito grande. Né? Por exemplo, se você pegar algumas áreas mais exatas que precisam ser provadas teses e tal, então ela
ela vai ter níveis de pesquisas mais influentes, mas não vai deixar de ter exploratória. Ela praticamente entra em tudo. Ok? Tem uma outra coisa aqui que vocês vão se deparar e por muitas vezes a gente já ouviu falar, inclusive já utilizou. Não adianta o cara querer ser perfeito e falar, eu nunca fiz esse erro, nunca cometi esse erro, nunca vacilei numa pesquisa. As minhas pesquisas são perfeitas. Não são, não são. Inclusive, as teses foram feitas para ser quebradas. Ok? Então eu já cometi esse erro, outros colegas já cometeram também, a maior parte dos alunos. Então a gente utilizava esse termo há muito tempo, né, no ano passado, né, de pesquisa descritiva e exploratória. E alguns colocavam mais bonito na metodologia, assim, né, pesquisa exploratória e descritiva, né? Hoje caiu meio por terra usar esses dois termos aí conjugados, tá? Mas são pesquisas que existem, né? São tipos de pesquisas que podem ser utilizadas juntas, sim, né? Mas elas precisam ser separadas também. Ela não é uma coisa. Exploratória e descritiva não é uma coisa só, né? Então, é um cuidado que eu chamo a atenção que vocês devem ter, tá? Então eu vou falar agora sobre a pesquisa descritiva. Veja, a pesquisa descritiva é conduzida quando existe um problema claro, não resolvido, ou seja, quando há incerteza. Esse tipo de pesquisa é chamado por Malhotra de pesquisa para solução de problemas. São pesquisas que ajudam a resolver problemas específicos de marketing, como, por exemplo, as pesquisas de segmentação. Determinar a base de segmentação, estabelecer potencial e sensibilidade do mercado para vários segmentos. Selecionar mercados-alvos e criar perfis de estilo de vida e características demográficas, de mídia e de imagem do produto. Outra, pesquisas de produto. Testar conceitos, testes de embalagens, posicionamento e reposicionamento da marca. Mais um. Pesquisa de preço. Importância do preço na seleção da marca, elasticidade, demanda-preço. Resposta a alterações de preço. Outra. Pesquisa promocional. Relacionamento de promoção de vendas. Decisões sobre mídia, avaliação da eficácia de propagandas. E por último, pesquisa de distribuição. Tipo de distribuição, atitudes dos membros do canal, localização de pontos de varejo e atacado. Tem alguns exemplos interessantes aqui que vai nos mostrar, né, a direção da pesquisa descritiva, certo? Ela é conduzida quando existe um problema claro. Já sei qual é o problema. Tá? O problema não está resolvido. Há incertezas. Então é para aí que eu vou partir. Tá? É para esse lado aí que eu vou partir. Tá? Então ele pode ser chamado de diversas formas, né? Porque essas pesquisas são as que ajudam a resolver os problemas específicos. Tá? A gente já tem alguma incerteza, né? A gente já conhece um problema não resolvido, ou seja, esse problema já é claro, então a gente vai partir para esse tipo de pesquisa descritiva, tá? Então tem uns exemplos ali, ó, as pesquisas de segmentação, por exemplo, tá? A gente tem pesquisa de produto, de preço, né, testes de embalagem, as pesquisas promocionais. Então ele já está num caminho, numa direção em que a gente
já tem um problema claro, ele não está resolvido, existem muitas incertezas e a gente quer confirmar, a gente quer saber de fato se aquilo lá está funcionando daquela forma ou se existe algum tipo de ação que a gente precisa tomar para poder resolver e levantar essa informação para que a gente possa tomar as decisões cabíveis. Vero? Mais uma. Vou falar agora sobre a pesquisa causal. Você lembra lá no início que eu coloquei um quadro? Aquele quadro lá tinha uma seta pro lado esquerdo aqui, ó. A gente não sabe o que rola. Do lado direito, outra coisa. A gente já tem mais certeza. Então essa causal está direcionada para o lado direito. Tá bom? Vou falar dela. Pesquisa causal. Já a pesquisa causal é aquela na qual temos certeza absoluta do problema de pesquisa. Também é chamada de pesquisa experimental. Seu objetivo principal é comprovar uma relação de causa e efeito. No marketing, ela é pouco usual, pois em pesquisa social é muito difícil encontrar essa certeza. Nesse caso, o que vemos são quase experimentos em que a rigorosidade da relação de causa e efeito não é tão intensa. A gente está fazendo uma pesquisa de campo, a gente está fazendo uma pesquisa do trânsito. Se a gente poderia sugerir, e aí eu peço para que vocês façam esse raciocínio também, a gente já tinha certeza das infrações cometidas por falta de acionar o dispositivo seta antes da gente começar a fazer a pesquisa? A gente tinha certeza, não tinha? Eu sempre tive, porque eu corro na rua, então de vez em quando eu quase sou atropelado aí, porque os benditos não dão seta, né? Não acionam o dispositivo de seta. Então disso eu já tinha certeza. Mas veja que há uma vírgula aí. Há uma vírgula. E essa vírgula diz o seguinte: você tinha certeza, mas você sabia que era tão alta? Olha, eu posso dizer para vocês, eu já fiz a minha pesquisa de campo, eu acho que vocês já estão fazendo, alguns já fizeram, inclusive. E quando eu descobri que mais da metade dos motoristas não acionam a seta para sair do balão, eu fiquei estarrecido. Porque a pesquisa causal que eu gostaria de fazer era já sabendo que de 5 a 10%, eu tinha jogado baixo, de 3 a 10% dos motoristas não acionam o dispositivo. No meu primeiro dia de campo de pesquisa, que eu já realizei uma quantidade alta ali, eu já descobri que é mais da metade. Fiquei pasmo. É uma loucura, né? É uma loucura. Então, por essa vírgula aí, eu não posso já ir por uma pesquisa causal. Não, eu já sei o resultado. Só vou confirmar. Só que a confirmação desse resultado foi outra. Porque quando a gente verificou a quantidade de indivíduos que estão praticando aquela barbaridade, é muito superior. Tá? Então ele veio não só para corroborar, mas para complementar, para dizer assim, olha, é muito mais que isso. É muito mais. Certo? Vou buscar o meu cafezinho de bar, que eu não fico sem ele, tomando no copo aqui. E essa coisinha aqui, ó, essa coisa bonita aqui, tá olhando os passarinhos aqui, subiu no meu colo. Viu eu aqui olhando o material e subiu no meu colo. Mas não quer ficar não. Vai passear, vai. Eu tenho que tomar meu cafezinho aqui porque você sabe, né? Eu fico super turbinado logo cedo. Tomo uma garrafa de café. Outro dia, no domingo aí, eu levantei e falei, não vou tomar café hoje não. Não adiantou, tomei cerveja. Porque a gente vicia nesse coisinho preta aqui. Dá certo? Sem contar que ajuda muito a despertar, deixa a gente
Bem reforçado aí, tá certo? Vamos seguir lá, vamos falar sobre a pesquisa de observação agora? Pesquisa de observação é um processo sistemático de registro dos padrões de comportamento de pessoas, objetos e ocorrências, tais como testemunhamos, segundo Zygmunt, 2006. Esse tipo de pesquisa é muitas vezes confundido com uma simples observação de fatos e fenômenos, mas se difere pelo caráter sistemático. A simples observação pode ser considerada uma técnica de coleta de dados, como veremos mais adiante. Aqui nos referimos à observação como estratégia de pesquisa, como uma preocupação maior com a ligação entre as informações coletadas. A observação pode ser, segundo o autor, não disfarçada, na qual o sujeito está consciente da presença do observador, ou disfarçada, quando o sujeito não sabe que está sendo observado. Vero. Pesquisa de observação. O próprio nome já ajuda. Observação. Observar. Olho na tela. É um processo sistemático de registro dos padrões de comportamento de pessoas. Objetos, ocorrências ou qualquer situação dessa aqui. Tá? Então, às vezes essa pesquisa ela é um pouco confundida, existe confusão aí, com uma simples observação de fatos ou de fenômenos. Tá? Mas se difere pelo caráter sistemático. Tá? Não é simplesmente observar e dizer, olha, os motoristas eles viram à direita. Mas existe toda uma problemática aí. Eles viram à direita por quê? Porque a via oferece essa opção? Porque é o caminho mais indicado e rápido? Porque é por onde devem os motoristas seguirem? Entendeu? Por isso que ela é sistemática. Tá? A simples observação ela pode ser considerada uma técnica de coleta de dados, sim. Ela pode. Eu só não posso colocá-la e classificá-la aqui como ela sendo uma sistemática também. Tá? Eu não posso cometer esse equívoco. Tá? Existem as observações, mas elas têm critérios, elas têm uma sistemática. Então eu não posso apenas observar e tirar uma conclusão daquilo. Tá? Preciso seguir algum roteiro para isso. Tá? E ela pode ser também assim, disfarçada ou não disfarçada. Não disfarçada, o sujeito está consciente da presença do observador. Olha, pesquisas em fábricas, por exemplo, as pessoas estão fazendo a pesquisa, estão observando as operações das máquinas de esteira, das linhas de montagens, e aí esse pesquisador fica na observância, né? Ele fica observando por quantas vezes o colaborador faz aquela atividade, como que ele está realizando, como que é a troca de atividades, né? A rapidez em tudo isso aí. Então, ele é uma observação não disfarçada. O sujeito está consciente da presença do observador. Tá? Ou ele pode ser disfarçada, que aí é quando o sujeito não sabe realmente do que está sendo observado. Ele pode até te ver, saber que você está fazendo uma pesquisa, mas ele não sabe se é com ele, se é com o grupo dele, se é com a linha de produção, ou se é com a máquina, ou se é com a claridade do ambiente, os sons que estão emitindo, ele não sabe. Por isso que ela é chamada disfarçada. Observação disfarçada. Ah, professor, mas essa observação disfarçada, ela pode estar o observador, o pesquisador pode estar em um outro ambiente escondido? Pode. Está disfarçado, ninguém vai saber que ele está fazendo uma pesquisa ali. Algumas fábricas têm assim, todo aquele barracão, né? Aí tem uma sala do lado, ou acima,
com vidro, onde o CEO, o seu presidente, o dono da empresa, ele fica observando lá de cima o que está ocorrendo dentro da fábrica. Então esse observador ele pode estar ali também. Assim como ele pode pegar uma cadeira, um banquinho, sentar lá na linha de produção e ficar observando, não dizer nada para ninguém. Quando eu estava fazendo a pesquisa de trânsito nossa, e eu fui lá na Avenida São Judas Tadeu com a Avenida Alexandre Rasgulaeff. Então eu fiquei num ponto na Alexandre Rasgulaeff, do lado de fora, né, para quem tá descendo ali, e tinha um poste assim, e eu fiquei atrás desse poste por causa da sombra, porque tava um sol terrível às 9 da manhã. E eu tava fazendo a observação com a minha pranchetinha ali. Gente, teve hora que eu fiquei preocupado, porque o pessoal do comércio ali na frente, eles saíam e eles se questionavam e eles apontavam para mim. E eu imaginando assim, o que será que esses caras estão pensando, eles estão falando? Eles devem estar dizendo assim, esse cara está fazendo alguma coisa, ele está multando o carro. Ele está olhando ali o pessoal e anotando cada carro que passa aqui. Daqui a pouco quando o cara saiu ali com o carro, voltou e estacionou na frente ali onde eu estava, desceu do carro, ficou me olhando. Eu falei, ó, já aqueles caras vão arrumar treta comigo aqui, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa de observação nesse caso, né? Observando o trânsito de uma forma disfarçada. Eu não coloquei uma placa lá e eu avisei todo mundo, olha, eu tô aqui observando o trânsito. Não. Eu simplesmente cheguei, fiquei atrás do poste ali na sombra e comecei a anotar todas as observações que eu deveria ter feito ali. Ok? Bom, esses 3 tipos aí já deu pra gente ter uma ideia legal do que a gente vai fazer, a gente pode fazer. Né? Vou dar uma parte mais conclusiva agora para vocês. A gente pode buscar outros exemplos, caso vocês queiram, caso vocês precisem de informações. É só dar sugestão. Tem um e-mail do prof aí. Né? Vocês podem pedir lá no nosso grupo de WhatsApp também. E não tem problema. Se tiver qualquer tipo de dúvida, não entendeu alguma coisa, só recorrer, só pedir que a gente vai fazer isso aí. Tá bom? Eu sei que o momento exige que a gente faça algumas atividades, né, que a gente não está habituado a fazer. Né? Para mim está sendo muito difícil também, porque eu sou professor presencial, eu não sou professor de EAD. Mas eu tenho feito de tudo aqui para eu poder levar até vocês o máximo de informação possível, coisas que eu estaria fazendo dentro da sala de aula. Mas aí a gente tem o portal, ele é um pouco confuso, mas a gente precisa utilizar. Então eu tenho colocado algumas aulas e abro o fórum e esqueço de clicar no olhinho para abrir para vocês. Então acontece vários fatos assim, até a gente de fato ficar mais próximo, né, mais íntimo desse danadinho desse portal aí, tá? Então se teve alguma falha aí, vocês me perdoem, tá? Mas eu tô corrigindo. Eu conversei com uma responsável pelo EAD e ela tá me dando uma força lá, falando, não, professor, são detalhes, o senhor esqueceu de colocar o livro, o senhor esqueceu de abrir o olhinho do fórum. Então são coisas assim. O mais importante disso tudo é que o material de vocês, tá, foi feito o upload no YouTube, e eu tô colocando no WhatsApp o link também. Então vocês estão fazendo as atividades, estão assistindo o filme, espero que sim, estão fazendo as atividades e me enviando no e-mail. Agora, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, agora eu quero dar um puxãozinho de orelha em alguns aí. Tem vídeo com menos visualização do que a quantidade de alunos na sala. Ó, puxão de orelha. Tem gente fazendo o trabalho sem assistir o vídeo. Ou tá pegando de alguém, deixa eu ver o que você fez aqui que eu vou fazer também, dando uma modificadinha, e eu vou corrigir todos, como eu estou corrigindo, tá? E aí eu vou puxar a orelha de quem fez isso aí, tá? Porque eu não vou aceitar cópias.
Tá bom? O prof é bravo. Tá? Então, olha, eu tenho muitos amigos que me acompanham no canal também. E eu mando o link para alguns colegas, como hoje eu estou homenageando meu amigo Carlos Santana. Eu sempre brinquei com ele que ele tem um nome fantástico, né? Carlos Santana foi um dos maiores guitarristas, ainda é vivo, né? Do mundo. Um mexicano chamado Carlos Santana. E eu chamo o meu amigo Carlos Santana, que é lá de João Pessoa, na Paraíba, de Play Guitar. Tá? Então, homenagem ao Carlos Santana aqui. Ok? Então, pessoal, ele é um dos meus seguidores. Então eu vejo assim, se a nossa sala tem 15 alunos, 18 alunos, e tem 12 visualizações, alguém não viu. O Carlos Santana viu, minha mãe viu, minhas filhas viram, então já diminuiu para uns 8. Tá? Então abre o olho que o tio não é bobo. Não, é sério, pessoal. Se vocês estivessem na sala de aula, vocês estariam vendo isso tudo. Então, o vídeo é menor, ele tem aí cerca de 1 hora. Então, não custa ganhar tempo aí de 1 hora para você descobrir, para você conhecer, né, para você passar a ter informação a respeito do que nós estamos trabalhando, que isso vai ser importante para vocês, tá? Não engana você mesmo, certo? Então, seguindo. Gente, tá muito engraçado, porque o meu vizinho tem um papagaio aqui. E esse papagaio dá uns gritos aqui, uns bichos loucos. Ainda bem que ele não interferiu ainda na gravação. Mas o bicho é doido. Tá certo? Então, vamos lá. De acordo com Matar, 1998, qualquer relatório de pesquisa deve ser completo, preciso, objetivo, claro e conciso. Explicando cada um deles. Completo. Quando possui todas as informações necessárias aos leitores. Venha, olha aqui para mim. Qualquer relatório de pesquisa deve ser, primeiro, completo. Deve possuir todas as informações necessárias aos leitores. Quando você está desenvolvendo um trabalho de pesquisa, quando você está... Vamos fazer aqui uma pesquisa exploratória. Quando vocês estão pesquisando o material teórico para fazer um trabalho lá da disciplina tal, e você faz o seu resumo, dá uma introdução, faz aquele trabalho lindo, ok? Se faltar informações, o que vai acontecer? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Ele tem que possuir todas as informações necessárias a esses leitores. Vero? Senão não adianta fazer uma pesquisa incompleta, uma coisa que está faltando, e quando o meu leitor lê vai falar assim, mas tá, e aí? E o que essa informação quer dizer? E por que não falou de tal coisa? Então veja que ele fica incompleto. Seguindo. Preciso. Imprecisões podem ser cometidas por falta de cuidados no manuseio das informações. Incapacidade de construir as frases e até por erros gramaticais. Gente, nós não temos uma perfeição na língua portuguesa. Eu cometo muitos erros de português, alguns por desconhecimento de fato, outros por querer. Às vezes a gente nivela níveis de conversa e aí você acaba falando português um pouco mais baixo no nível, né? Na consultoria vocês vão aprender muito isso. Às vezes você vai atender um empresário, atender alguma empresa, e a pessoa que você está conversando, você vê que ela não tem um nível intelectual, isso não quer dizer que seja uma pessoa desnivelada, né? Mas ela não tem um nível intelectual de escola, por exemplo, muito aprimorado, então ela não tem um português muito correto. Então não adianta você querer falar assim, em termos, falar bonito, empregar, que você vai constranger a pessoa. Então baixa um pouquinho o nível, fala o nós vai mesmo, né, se nivela no nível de conversa que você vai conseguir aproximar um pouco mais. Né? Usa um pouco de neurolinguística para isso. Isso vai ajudar bastante. Certo? Então, erros gramaticais acontecem. Para isso tem corretor.
Outra dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês estiverem construindo a sua monografia, o seu TCC, tá? Vai chegar uma hora que você vai olhar 1, 2, 3 vezes, não vai enxergar mais. Você vai ter que pegar o seu trabalho e entregar na mão de outra pessoa para que essa pessoa faça a leitura e descubra alguns erros gramaticais. Concordância verbal, qualquer outra coisa aí. Porque a gente não vê mais, passa batido. Então quando a gente está fazendo essas pesquisas, relatórios aí, a gente comete erros também que passa batido, você não enxerga mais. Então peço para outra pessoa revisar. É uma dica interessante, tá? Então, ó, ele precisa ser não é redundância não, precisa ser preciso. Tem que ser preciso, de precisão, né? Porque imprecisões podem ser cometidas por falta de cuidado, às vezes, no manuseio das informações. Às vezes você deixa de lado uma informação, passa despercebido, né? Então, muito cuidado. Tenta ser ter o máximo de precisão possível, que isso vai ajudar muito, tá? Viram? Vamos lá, outro. Objetivo. Os resultados precisam ser apresentados de forma a ganhar rapidamente o interesse da audiência. O que significa isso? Audiência é quem está assistindo. Né? As pessoas que estão lendo o seu trabalho, que vão utilizar essas informações para aplicar em alguma coisa. Tá certo? Então ele precisa ser muito objetivo. Não pode ficar fantasiando. Quando a gente vai fazer uma monografia, por exemplo, eu como orientador sempre peço, ó, não abre o leque. Não dá uma de louco que eu vou pesquisar tudo isso aqui, porque depois você vai ter problema. Então você faz o quê? Afunila, fecha, dá um objetivo, né? Cria os problemas ali, veja quais são os problemas ali e foca nesse objetivo. Então o objetivo ele precisa ser apresentado de forma para ganhar rapidamente o interesse da audiência. Ele tem que olhar e dizer, pô, é isso aí que eu quero ver mesmo. Já entendi, vou nessa. Tá entendendo? É assim que funciona. Vamos lá para outro? Claro, clareza é seguida através de uma sequência de apresentação nítida e lógica e de uma redação com precisão de expressão. Se fazer uma redação clara é interessante e é legal. Imagina, clareza nas coisas. É muito bacana quando você lê uma coisa super resumida que te dá um entendimento legal. Depois é só se aprofundar. Eu procuro muito fazer isso aí nas minhas aulas, né? O que eu venho fazendo? Eu leio todo o material. Normalmente, as disciplinas que eu trabalho, eu já li muitas obras, né? Até me especializei nelas. E quase que eu derrubei aqui o negócio. Eu já me aprofundei nelas, eu já li as obras, então eu já tenho total ideia do que eu estou falando. Talvez eu já tenha até trabalhado em alguma situação com esse tipo de assunto. E aí eu faço um resumo mais claro, preciso, objetivo possível e coloco na apostila de vocês para que vocês possam participar, né, da aula com mais precisão. Tentar ser mais claro para que vocês possam entender melhor. Então, no relatório aí de pesquisa, você tem que fazer a mesma coisa. Né? Ele tem que ser claro. Através da sequência de apresentação nítida e lógica de uma redação com precisão de expressão. Que aí as pessoas leem e falam, entendi. É isso aí. Compreendido. Tá certo? E para fechar isso aqui, essa fala do Matar, a última é o conciso. Veja, o redator precisa ser seletivo sobre o que incluirá no relatório, tendo em vista os objetivos da pesquisa. Mais uma vez você vai olhar para os objetivos da pesquisa. Mais uma vez você vai fazer uma observação ali. Olha, redator, aquele que está escrevendo, tá?
conciso, ele precisa ser seletivo sobre o que ele vai incluir no relatório. Tendo em vista o quê? Os objetivos. Gente, todo orientador vai dizer para vocês, é melhor cortar do que incluir. Por quê? Quando a gente vai fazer a correção, a gente está fazendo as orientações, a gente pede para os alunos assim, ó, escreve. Mas escreve com vontade. Tá? Não passa vontade não, escreve. Pega um monte de obra, cita vários autores. Inclusive, se você encontrar autor que está refutando aquela ideia, coloca também. Porque aí a pessoa escreve assim, olha, segundo fulano de tal, esse processo é assim. Porém, o ciclano já disse que não é bem assim, que pode se transformar em outra forma, outro jeito. Então você coloca 2 pesos e 2 medidas ali, dizendo o seguinte, olha, a linha que eu estou seguindo diz isso, mas existem autores que refutam, que não concordam. Existem autores que preferem seguir outros caminhos. Tá? Então, é para isso que serve, né, o embasamento teórico. Então ele precisa ser muito seletivo do que ele vai incluir nesse relatório. Antes do relatório da parte final, o que ele vai incluir na teoria, o que ele vai incluir nos seus gráficos, nos dados que foram coletados, porque tem muito dado que a gente coleta que a gente acaba não usando. Às vezes pega assim, olha, isso aqui eu não vejo tanta importância, não vejo que ele vai fazer diferença no trabalho. Às vezes é uma coisa importante e eu posso aplicar em outro trabalho, mas eu vejo que aquilo naquele objetivo não é importante. Ele vai, eu detesto esse termo, né? Mas o pessoal fala muito. Ele vai encher linguiça, né? Então, corta e joga fora, não guarda. Sabe por quê? Você pode usar em outra pesquisa. Você pode fazer outra pesquisa utilizando isso aí. Tá? Não joga fora, não. Nenhum dado coletado, nenhuma pesquisa científica, nada que você buscar, você deve jogar fora. Tá certo? Beleza? Chegando à nossa parte final, né, eu quero perguntar se vocês já observaram a minha cabeleira, né, como eu tô charmoso careca. Que tal? Né? Bem vestido. Cavanhaque. Isso aqui é culpa da minha esposa, viu? A gente fica em casa, a gente começa a ficar meio doido, né? As minhas filhas tem 2 filhas, 5 gatos e uma esposa, né? Então os gatos a gente dá jeito de dar comida pra eles, bota os bichos debaixo da coberta, eles dormem, fica uma beleza. As filhas de vez em quando inventam de querer aprontar com o pai, né? Aí o pai é modelo pra maquiagem, aí eu cortei o cabelo. Agora elas não mexem no meu cabelo mais. Desse tipo. E a esposa quer fazer experiências. Eu me lasco, sabe por quê? Porque ela é professora de educação física. Então ela é minha personal. Aí ela vai gravar os vídeos dela para as alunas fazer o office, o home, né? Para fazer a ginástica funcional em casa. E como as minhas filhas foram para casa da avó, né? Dispensei elas um pouco. Eu sou o modelo dela, tem que ficar fazendo. Aí, o meu cabelo virou modelo e agora o meu cavanhaque. Vê se pode, gente. Vê o que você faz por uma esposa, né? Depois não reconhece. Brincadeira, aqui o clima é muito bom, a gente se dá muito bem, né? Só para descontrair um pouco, tá? Vamos seguir, então vamos falar agora, vamos entrar na parte final, né? E com esse material aqui agora para encerrar e depois eu passo as atividades para vocês, tá? A atividade de hoje é, ó, florzinha, uma maravilha, uma belezura, tá? Então vamos lá. Por fim, Azevedo, 1996, aponta algumas falhas mais comuns inerentes ao processo de investigação científica que, na sua maioria, residem exatamente no não cumprimento dos princípios de comunicação. Observe que entre as falhas estão
A falta de clareza nos propósitos. A ausência de originalidade do material. Má organização do material expositivo. Repetição de palavras, conceitos e informações. Desatualização bibliográfica. Excessiva dependência das fontes. Incorreção ou incoerência no sistema de referenciação de fontes. Dimensão excessivamente longa de títulos ou tópicos. E a inadequação da definição de termos. Essas são características de uma boa redação. Entretanto, existem basicamente dois tipos de apresentação: a escrita e a oral. Seus objetivos são distintos e por isso exigem diferentes competências por parte do pesquisador. Eu quero comentar cada um desses aqui, né, exemplificando alguma coisa para vocês, para que não fique nenhum tipo de falha, né? Não fique nenhum tipo de coisa sem entendimento. Até porque se ficar, já falei para vocês, vocês precisam recorrer a mim, me passam um e-mail, me passam uma mensagem que eu vou responder o mais breve possível, tá certo? Então vamos lá. Ó, então, se o Azevedo ele diz o seguinte: aponta algumas falhas mais comuns inerentes ao processo de investigação científica, que na maioria residem exatamente no não cumprimento dos princípios de comunicação. Então, as falhas são, primeiro, falta de clareza nos propósitos. Olha aqui. A gente tem um propósito, todos temos um propósito. E a pesquisa também tem um propósito. Agora, eu não posso ter uma falta de clareza nos propósitos, porque senão eu não sei para onde eu vou. Eu vou viajar na pesquisa. Vou acabar me perdendo no caminho durante isso aqui. Outro, ausência de originalidade do material. Originalidade do material, né? A gente pode dizer tanto do material pesquisado quanto do que você está fazendo. Você vê que aquilo lá não tem nada a ver. Uma falha grotesca. Então, cuidado com isso aí também. Vou falar duas em sequência agora. Ó. Uma organização do material expositivo, repetição de palavras, conceitos e informações. Explicando cada uma delas aqui, ó. Má organização do material expositivo. A gente acaba buscando muito material e depois a gente quer colocar no trabalho, quer deixar o trabalho bonitão. Fizemos a pesquisa, agora a gente vai deixar o negócio bonitão. Aí eu pego ali e faço uma costura, uma coxa de retalhos, vai ficar horrível. Não vai ter elos. Quer usar a redundância? Elo de ligação, que é horrível também. Mas elos, um assunto vai ligando ao outro, vai tendo uma construção. Então você precisa organizar todo o material lá na pesquisa, por exemplo, com seus gráficos, com as coisas que você vai expor. Não pode estar desorganizado, feio. Né? Outra coisa, a repetição das palavras, conceitos e informações. A gente peca muito por falta de vocabulário, muitas vezes. Não digo muitas vezes, eu digo sempre, por falta de vocabulário. E por desconhecimento da língua portuguesa, a gente acaba repetindo muitas palavras. Então eu vou formular uma frase falando que a empresa ela desenvolve os seus processos e os funcionários da empresa colaboram efetivamente para que os CEOs da empresa tomem decisões para o mercado e assim desenvolva a empresa para um... Cara, são muitas palavras iguais. Eu usei
4 vezes a palavra empresa no mesmo parágrafo. Ó, eu vou dar uma dica para vocês que eu não devia dar. Não devia. Mas eu também já usei, então eu vou falar. Eu vou fazer igual o craque Neto agora. Não tenho freio na língua. Tem um site chamado sinônimos.com.br. Às vezes você enrosca numa determinada palavra, fala, não, eu não queria usar essa palavra, eu queria usar uma palavra de mais efeito, mais bonita, ou que na fonética desse uma equilibrada, né? Prosa e verso. E aí você vai lá nos sinônimos e você encontra uma palavra que é sinônimo daquela. Cuidado que às vezes o sinônimo tem uma outra direção, né? E aí você pega aquilo lá e usa. É uma dica bem legal, tá? Agora não adianta você também fazer uma redundância aí e só trocar as palavras. Eu construo a frase com 4 empresas e mudo ela de empresa para organização, para instituição. Cuidado, tá? Você pode fazer isso aí para não ficar repetitivo, tá? Mas tenta substituir, ou ainda, melhor dizendo, construa uma frase que você não tem que ficar repetindo, né, esse sinônimo aí, tá ok? Né? Mais uma. Desatualização bibliográfica e excessiva dependência das fontes. Eu tenho visto trabalhos científicos que eu estou pesquisando, que eu estou fazendo um home office aqui, eu estou pesquisando muitos artigos, muitas teses, e eu tenho visto citações de 1959, 62, 73. Gente, se você estiver tratando de filosofia, sociologia, antropologia principalmente, esses dados são espetaculares, porque você vai na história não se diz resgatar, tá? Na história não se diz resgatar a história, não existe isso, a história tá lá e pronto. Mas como se você estivesse resgatando algum material, tá? E lá você verificasse que a origem de tudo foi aquilo. Então é espetacular. Agora, se eu estiver falando de marketing, por exemplo, e eu não estiver usando conceitos, significados ou cases, eu tenho que ser mais atual possível. Tem que ser de 2000 para cá no mínimo. No mínimo. Claro, eu posso usar um case do Kotler lá de 73. Qual o problema disso? Mas é um conceito. Uma coisa que ele provou lá que serve e está atual até hoje. Agora, muito cuidado, tá? Não trabalha com bibliografia desatualizada, não. Porque, principalmente o pessoal do direito, que todo ano muda aquele cadernão deles lá, empregar uma lei errada aí faz com que o juiz te dê perda de causa. Então tem que tomar cuidado. Uma outra coisa também. Nós, no marketing, se a gente trouxer uma informação errada, desatualizada, você pode influenciar negativamente todo o processo que você está desenvolvendo. Aí é problema. Assim como a gente fala da excessiva dependência das fontes, né? Dependo daquela fonte, eu só tenho ela, eu sigo ela, meu autor preferido. Cuidado. Se você estiver construindo um artigo mais simples, um trabalho de escola, né, foi exigido que você fizesse aquilo lá, talvez você vai utilizar a linha de um determinado autor. Eu, por exemplo, gosto muito de Kotler, mas eu não uso só Kotler, porque eu preciso ver os autores brasileiros, Marcos Cobras, Jourdan, Las Casas, esses caras que estão em evidência aí. Porque eu preciso ter um parâmetro também regional. Mas o Kotler com certeza é o meu preferido. Eu sigo ele. Mas ele não é base de tudo para mim. Ele é referência para mim. Eu não fico dependente da fonte Kotler. Agora, imagina você escrevendo uma tese, uma dissertação, monografia, trabalho de pós-graduação, qualquer uma coisa aí nesse sentido aí. Se você usar um ou dois autores só, você não vai passar. Principalmente em trabalhos assim maiores.
de significado maior, você precisa utilizar muitos autores, muitas fontes. Você vai ter que dizer assim, olha, o fulano falou que isso aqui é assim. O fulano falou que esse copo é de vidro. E o ciclano também falou que é de vidro. E o Beltrano confirmou. E o Caparelli também está falando que é de vidro mesmo. Mas o Joãozinho falou que não é vidro. Que existe um equívoco aí. Que isso aqui é cristal. Veja que a interrogação entrou ali. Por quê? Porque o uso de várias fontes me fez abrir os olhos para muito assunto. Enquanto um fala que é, outro fala que é, outro confirma, outro corrobora, vem um que diz, não é não. Não é não. É cristal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se é cristal mesmo. Quebra o copo. Pá! Agora a gente vai comprovar se é cristal ou não é cristal. Chama o especialista. Viu como que é o negócio? Seguindo. Incorreção ou incoerência no sistema de referenciação das fontes. E a dimensão excessivamente longa, né, de títulos ou tópicos. Vou deixar a última ali que eu quero falar a respeito dela, porque é um erro muito comum nos relatórios de pesquisas, né, nos trabalhos científicos e tudo, né? Mas, por exemplo, a incoerência e a incorreção no sistema de referenciação das fontes é muito comum. Eu tenho lido muitos artigos nessa quarentena, mais do que o habitual, inclusive, e existem muitos erros de fontes. Por exemplo, quando você começa, né, igual está no trabalho de vocês aqui, ó, Azevedo, 1998. Ele é minúsculo com um ano entre parênteses. Quando você termina, quando você vai lá no final da frase ou do parágrafo, ele está todo dentro do parênteses. O autor está em maiúsculo, né? E quando for citação direta, ele tem aspas ou recuo, dependendo do tamanho, mais a paginação, que é espaço P, ponto, espaço e o número da página. Então a gente vê sem espaço, vê ele junto, vê maiúsculo, vê minúsculo. Então não pode haver incoerências. Você precisa seguir dois modos, duas normas. Ou a BNT, que é utilizada aqui no Brasil, ou a APA, que é utilizado em todo mundo. Qualquer trabalho de âmbito internacional, vou escrever um artigo, vou publicar na Espanha. Vou escrever um artigo, vou publicar na Argentina. Utiliza APA, normas APA. Ah, mas eu vou escrever um artigo aqui no Brasil, vou fazer uma monografia, um artigo científico na revista da SMG, ABNT. São esses e pronto. Agora, antes de começar a fazer qualquer trabalho de grande importância, trabalho com uma monografia, por exemplo, leia o caderno de normas, aprenda a fazer as normas, para não cometer erros. Fica feio, fica grosseiro, e muitas vezes ele é reprovado. A gente, quando vai corrigir monografia para banca, a gente verifica tudo isso aí. Um espaçamento depois do ponto do P já é coisa para fazer revisão. Então, muita atenção nisso aí. E também nas dimensões excessivamente, né? Dimensão excessivamente longa de títulos e tópicos. Tem trabalho, cara, que tem 3, 4 linhas. A não ser que ele esteja definindo um método, 2 pontos, onde foi feito de 3 linhas, 4 linhas. Se não, tenta ser mais breve. Deixa para você alongar mais no tema. O tema você pode alongar. Processo fabril, utilizando a metodologia do controle de máquina. Pô, escreve 5 linhas se quiser. Mais até se quiser. Mas cuidado para não ser muito excessivo nos títulos, nos
nos tópicos, né? Tópico 2.2.3, 3 linhas. Né? Então tenta fazer um recuo aí, tenta colocar 2, 3 palavras aí para dar referência, porque até lá no sumário depois vai ficar mais bonitinho. Tá certo? E por último, encerrando esse material, a inadequação da definição de termos. Inadequação. Colocou o termo inadequado ali. Né? O cara tá falando de medicina, ele colocou biologia. O cara tá falando de marketing, ele colocou finanças. Estou falando lá do P de preço, né, que a gente desenvolve toda a política de preços da organização, e o cara fala que aquilo ali é finanças, é do departamento financeiro. E a gente que é da área de mercado sabe que não é. O financeiro está lá para fazer, tem outra função dentro da organização. Cuidar do P de preço do marketing é outra coisa. Tá bom? É outra coisa. Então, encerro com a frase. Essas são características de uma boa redação. Entretanto, existe basicamente 2 tipos de apresentação: a escrita e a oral. Seus objetivos são distintos e por isso exigem diferentes competências por parte do pesquisador. Olha, duas formas, né? 2 tipos de apresentação: a oral e a escrita. Escrita, relatório, bonito, encadernado, colocado nas normas, com todos os critérios de normatização ABNT ou APA. Oral, quando você faz a apresentação tete a tete, você está fazendo defesa, né? Você vai ter que apresentar esses 2 relatórios aí, sabe aonde? Na sua monografia. Você vai ter que escrever ela, apresentar o relatório escrito para que a banca corrija e depois fazer a sua defesa. O que é a sua defesa? Você vai fazer a apresentação oral, dizendo, olha, meu trabalho é esse. Desculpa. A pesquisa que nós estamos desenvolvendo de campo, aí, essa pesquisa de trânsito, nós vamos apresentar esses 2 relatórios. O relatório escrito, isso vai ser divulgado, vai ser publicado, vai para os anais da biblioteca, e a apresentação oral. Nós vamos reunir uma galera lá e vamos apresentar os dados, mostrar no quadro com data show o que rolou, o que nós descobrimos, o que nós ficamos estupefatos com o resultado. E depois fazer essa apresentação para TV, rádio, jornal, sites, o que for necessário. Tá certo? Então já eu volto com as atividades aí. Vou colocar um vídeo para vocês verem. Mas um cafezinho vai terminar, pra gente não perder a vontade, né? A gente passa, é engraçado que a gente vai gravando aqui e aí você vai fazendo alguns cortes, né? Você fala alguma coisa, faz um corte, dá uma revisadinha no material ali de novo, abre novamente e depois eu jogo ele num programa e aí nesse programa eu vou fazer a edição. Então para eu gravar uma aula de 1 hora eu levo 2, mais ou menos. Depois de fazer edição, mais 2, porque eu preciso ver ele inteiro e durante o processo que eu estou revisando o que eu coloquei, às vezes eu preciso fazer um corte e eu vou inserindo figuras, né? Então leva mais umas 2 horas. Aí, ele leva cerca de 60 minutos mais ou menos para converter ele em AVI. O programa converte ele num vídeo em AVI, né? Ou em MP4, se quiser, né? Mas eu prefiro AVI porque ele tem uma qualidade melhor. Aí depois vai pro YouTube. Aí no YouTube é mais 1 hora. Aí se você somar tudo, dá 6 horas de atividade. Então eu levo 6 horas para preparar essa aula para vocês. Fora o AVA. Fora que eu fiquei ontem à noite preparando esses slides que vocês estão vendo aqui. Né? Então é uma porção de coisas para a gente fazer. Então é muito mais trabalhoso. Então por isso que eu peço para vocês. Dê bastante valor ao que seus professores estão fazendo. Não tá fácil para ninguém, tá? Assim como vocês não têm perfil de EAD, nós também não somos professores de EAD. A gente tem feito um esforço gigante para poder atender vocês. E olha, tenha certeza, é com muito amor e muito carinho mesmo. De fato, é com muito amor e muito carinho. Vamos às atividades, então? Então, vamos lá. Atividades da semana. A figura está dizendo iniciação à pesquisa científica. No nosso caso, a pesquisa de campo também. Vamos lá. Desenvolva um relatório sobre... Detalhe agora, ó. Pesquisa quantitativa.
Disserte a respeito, especificando seus objetivos e suas características. Envia até a próxima sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. É o nosso prazo final. Ó, não esqueça do Portal Alva, eu falo isso aqui pra vocês sempre. Tô colocando em dia meus materiais ali pra ficar legal, né? Dá uma olhada aqui nessa figura, que eu coloquei embaixo um link. Tá lá, http www.significados. Ali ele tem um conceito, né, um significado da pesquisa científica, tá? Da pesquisa quantitativa, melhor dizendo. Então eu quero que vocês façam o seguinte: abra esse link, dá uma lida para que vocês tenham uma ideia e desenvolvam um relatório aí, umas 30 linhas, falando a respeito do que é uma pesquisa quantitativa. Se você quiser fazer uma comparação entre a quantitativa e a qualitativa, pode. Mas aborde principalmente, coloca aqui, objetivo principal, né, o maior importância é a pesquisa quantitativa. Quero fazer uma comparação com a qualitativa para diferenciar? Pode, faça. Se não quiser, não precisa. Ok? E aí vocês vão desenvolver esse material, desenvolver esse relatório a partir daí. Mas eu vou indicar lá também no portal alguma obra sobre pesquisa científica que vocês podem recorrer. E também vocês podem olhar no Google Acadêmico, baixar algum material PDF. Eu acho que eu tenho algum ali, eu vou colocar junto no material para vocês, algum PDF ali para que vocês possam seguir e ter embasamento para fazer o relatório de vocês. Ok? Assim, então, encerramos nossa aula de hoje, dessa sexta-feira linda, maravilhosa, com um tempo de brigadeiro, um céu de brigadeiro lindo, um friozinho gostoso, tá? E já eu volto encerrando. Então, meus amores, é isso. Por hoje é só, pessoal. Vou utilizar o termo do Jô Soares. Um beijo do gordo. Muito rock and roll pra vocês. There's a story